Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a potenciação. E nesse caso, a potenciação, ela pode ser potenciação de números naturais ou até mesmo potenciação de números inteiros. Mas de qualquer forma, a ideia que eu vou te passar aqui, ela vale para as duas situações. O que acontece então nesse caso? A potenciação, ela tem três elementos bem básicos que são o expoente, onde eu estou representando aqui pelo 2, que está em alaranjado. Nós temos a base, onde aqui é o 3, que está em amarelo. E o resultado dessa potência, aqui nesse caso, que vai dar igual a 9, onde eu coloquei o resultado aqui de verde, tá bom? Agora, como é que funciona, de repente, essa potência? Como é que funciona a resolução de uma potenciação? É o seguinte, pessoal. Essa base, você vai repeti-la tantas vezes quantas forem o valor numérico do teu expoente. Então, aqui nesse caso, se eu tenho 3 elevado ao quadrado, repare que nosso expoente é igual a 2. Sendo assim, esse resultado aqui é 9, pois ele é resultado da multiplicação de 3 vezes 3. Mas primeiro, por que fica 3 vezes 3? Justamente por esse motivo. Porque pelo fato de o expoente ser igual a 2, eu pego a base, que é igual a 3, escrevo 2 vezes, e aí a gente resolve a multiplicação entre elas, tá bom? Ou seja, entre essa quantidade de vezes que a gente escreveu a nossa base. Cuidado que muita gente erra aqui em relação ao seguinte: ah, professor, 3 ao quadrado é igual a 6, porque 3 vezes 2 é 6. Gente, não é para multiplicar base com expoente, tá? É para você repetir a base em uma quantidade de vezes igual ao valor numérico do teu expoente. 3 vezes 2 é 6? Com certeza, mas numa multiplicação. Em potenciação é uma ideia totalmente diferente. Legal? Vejamos aqui um exemplo de como funciona isso. Suponhamos que eu tenha aqui 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência, que dá a mesma ideia. Bem, como o nosso expoente é igual a 3, que é o menor valorzinho em tamanho que fica lá em cima, essa nossa base 4, eu vou escrevê-la 3 vezes, tá? Então, olha lá, escrevi 1, 2, 3 vezes. E aí, em seguida, a gente resolve a multiplicação entre todas elas. Portanto, aqui teremos 4 vezes 4, que é igual a 16, e 16 vezes 4, cujo resultado é igual a 64. E aí, olha só que legal, eu até coloquei cores parecidas para que você tenha noção do que estamos fazendo. Então, de novo, o 3 é o alaranjado, é o nosso expoente. O 4, que é a nossa base, é a que repete de vezes de acordo com o expoente. E, ao resolvermos essa multiplicação, o resultado é a nossa potência. Portanto, então, pessoal, 4 elevado ao cubo é igual a 64. É lógico também evidente que, dependendo da situação, você não tem a necessidade de calcular a potência. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse que você calculasse 4 elevado à 20ª potência. Já pensou em escrever o 4 20 vezes e multiplicar todos eles? Aí tu ia ficar doido e a culpa ia ser minha, eu não quero isso, tá? Então, dependendo da situação, a gente não precisa resolver a multiplicação de todas as bases. Basta chegar aqui na potência, que já será suficiente o nosso resultado. Belezinha? Agora, nós temos aqui duas propriedades bem interessantes. Aqui, olha só, define-se. Definimos que A elevado a 1 é igual a A. Ou seja, esse A ele vai representar qualquer base que você imaginar, qualquer número. Portanto, se eu tiver aqui, olha só, 3 elevado a 1 é igual a 3. Ou ainda, vamos supor que eu tenha 15 elevado a 1 é igual a 15. Por quê? Porque se meu expoente vale 1, eu só vou escrever essa base uma vez. Então, todo valor elevado a 1 é igual a ele mesmo. E aí, reparem, para todo A pertencente aos reais. Atenção, aqui esse símbolo significa para todo. E esse outro símbolo é o símbolo de pertinência, onde a gente chama ele de pertence. Então, vamos ler de novo aqui a frase, olha só. O A elevado a 1 é igual a A
sendo que para todo A pertencente aos reais. Isso quer dizer que esse valor de A, o valor da base, ele pode assumir qualquer valor dentro dos reais. Isso quer dizer qualquer valor positivo, negativo, fração, zero, tá? Então, qualquer valor esse A pode assumir e essa regrazinha valerá para todos eles. Qual regra? Que todo valor elevado a 1 será sempre ele mesmo. Beleza? Agora, muito cuidado quando, de repente, o teu expoente for igual a zero. Vejamos. Toda e qualquer base elevada a zero é igual a 1 para todo A pertencente aos reais com asterisco. Opa! Vamos aqui para rapidinho. O que significa a gente representar um conjunto quando esse conjunto possui o asterisco? Isso significa que o zero não faz parte do conjunto, tá? Então aqui nós temos o seguinte, se eu tenho aqui, pessoal, os reais com asterisco, o zero não faz parte. Então vamos imaginar que eu esteja considerando somente os inteiros, tá? Então eu venho lá do negativo, vamos lá, menos 3, menos 2, menos 1, opa, zero não entra, tá? Asterisco. Então menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, tá? Então quando você vê em qualquer tipo de conjunto, seja real, natural, inteiro, tanto faz. Se você vê esse asterisco, saiba que aquele conjunto especificamente, o zero não faz parte dele. Então, os números que compõem esse conjunto, o zero não está incluído, tá bom? Então, vejamos. Todo valor elevado a zero é igual a 1 para todo valor de A pertencente aos reais, contanto que ele não seja igual a zero. Por quê? Aí vem aqui embaixo. A expressão zero elevado a zero ainda causa polêmica. Aí tu vai pensar, caramba, que polêmica é essa? É porque esse zero elevado a zero é chamado de indeterminação. O que é indeterminação? Ele até existe valor numérico, ou tem uma resposta, só que ninguém conseguiu determinar ainda por quê? Porque eu tenho essas duas possibilidades em uma só. Como assim? Aliás, eu tenho aqui no caso do expoente zero e da base sendo zero. Por quê? Porque se de repente a minha base é igual a zero, qualquer valor que eu elevar ao zero, o resultado vai ser zero. Se eu tiver zero ao quadrado, é o zero duas vezes. Zero vezes zero, zero. Se eu tiver zero elevado a 3, zero três vezes. Zero vezes zero é zero, que vezes zero é zero, e isso funcionará para toda e qualquer quantidade de zeros. Então, devido ao fato de nós termos aqui duas ideias com duas respostas diferentes, a gente chama essa expressãozinha de zero elevado a zero de indeterminação, tá bom? Agora vamos supor, por que essa ideia aqui ela é verdadeira? Vejamos. Suponhamos que eu tenha o seguinte, aqui meu expoente é igual a zero. Vamos supor que esse expoente ele veio de uma subtração de valores iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 3 menos 3. Professor, por que o 2? Porque o A pode assumir qualquer valor, contanto que não seja zero. Eu escolhi 2. Por que 3 menos 3? Porque aqui vale qualquer subtração cujo resultado seja igual a zero. Beleza. Existe uma propriedade da potenciação onde essa propriedade ela está melhor explicada, tá? Nas nossas aulas que nós temos aí no nosso conjunto de videoaulas, beleza? Mas essa propriedade diz o seguinte, se eu tenho uma subtração, essa subtração ela vem de uma divisão. Divisão entre quem? Aqui no caso, da base com expoente. Ou seja, se eu tenho 2 elevado a 3 menos 3, é porque antes eu tinha 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, olha só que legal. Quer dizer que esta base é igual a essa. E daí? E daí que, pelo fato de nós termos aqui uma divisão com bases iguais, qual é a regrinha? Se eu divido sempre dois valores iguais, a resposta sempre é 1. Não interessa quais sejam esses valores, tá? Se você divide dois valores com bases iguais, a resposta sempre é 1. Sendo assim, então, por esse motivo, que todo valor elevado a zero é igual a 1, pois ele vem de uma subtração de valores iguais, onde essa subtração ela vem de uma divisão de valores iguais, cujo resultado é igual a 1. Legal, pessoal?
Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos aqui os princípios básicos e algumas propriedades que a gente viu sobre potenciação, tá? Não esquecendo que a potenciação ela é formada por 3 elementos: expoente, base e a própria potência, que é o resultado dessas operações. Perfeito? Então, muito obrigado e tchau!